Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Defesa de família diz que Moraes chamou suspeito de bandido. É isso mesmo. A prova será anexada nos autos do processo. Nesta quarta-feira, 19, o advogado Ralph Tortman Filho, que representa a família Mantovani no caso contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, afirmou ter um vídeo no qual o magistrado chama um de seus clientes de bandido. As declarações foram dadas ao programa Estúdio I da Globo News. Durante o programa, o jornalista Merval Pereira solicitou a exibição das imagens. Em resposta ao pedido de Pereira, Tortman afirmou que a prova será anexada aos autos do processo. Já outra matéria na tela. Condenada por fake news, pagou palestra de Moraes na Itália. Relação do ministro com empresas foi denunciada pelo Jornal da Band. A palestra ministrada por Alexandre de Moraes na Itália na última semana foi promovida e bancada por uma faculdade de Goiás condenada por propagar fake news sobre o uso seguro de ivermectina durante a pandemia de Covid-19, com finalidade lucrativa. A denúncia foi feita pelo Jornal da Band em edição desta terça-feira, 18. O ministro Alexandre de Moraes e a família dele aconteceu na Itália, onde ele estava dando uma palestra. O evento foi promovido por uma faculdade de Goiânia, condenada agora em maio na justiça por financiar a divulgação de fake news que defendia os medicamentos do kit Covid, tipo ivermectina e cloroquina, e no mesmo processo foi condenada a indústria farmacêutica do mesmo grupo que ganhou R$500 milhão vendendo ivermectina. A palestra aconteceu na Universidade de Siena, na Toscana, só que o evento não é promovido por esta universidade italiana, mas por uma faculdade do Brasil, de Goiânia, a Unialfa, que tem 2 cursos de Direito. Alexandre de Moraes integrava uma lista de 31 palestrantes convidados, 20 eram do Brasil, sendo 11 da própria Unialfa. A Unialfa é parte do grupo goiano José Alves, que entre outras atividades tem uma indústria farmacêutica, a Vitamedic. Na pandemia, o carro-chefe da Vitamedic foi a ivermectina, que o ex-presidente Jair Bolsonaro promovia junto com a cloroquina para o tratamento da Covid. No ano anterior à pandemia, a Vitamedic vendeu R$15 milhões em ivermectina. Na pandemia, vendeu quase 30 vezes mais, perto de R$500 milhão. Pouco mais de 15 dias antes da palestra do ministro, a Vitamedic e a Unialfa foram condenadas por danos morais coletivos à saúde pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com um grupo de médicos que se intitulava Médicos pela Vida. Motivo: os médicos publicaram um manifesto em favor do kit Covid. A Vitamedic e a Unialfa estavam por trás da publicação, que custou R$700 mil. Tomaram uma multa de R$55 milhões. O diretor da Vitamedic foi chamado a depor na CPI da pandemia. Os senadores pediram a quebra de sigilo telefônico e fiscal do presidente do grupo, evitada por mandado de segurança impetrado no Supremo. Olha, desde que a agressão veio a público, a gente condenou a agressão a Alexandre de Moraes, hoje de novo. Só que a gente foi apurar a programação de Moraes na Itália e descobriu esse negócio, essa história inacreditável, que o ministro que combate as fake news, o ministro que mostra seu lado mais furioso contra o negacionismo, o terraplanismo, contra a empulhação, esse ministro é convidado por um grupo que espalhou fake news, que lucrou com a fake news, que foi condenado por fake news de Covid, e ele aceitou o convite, levou a família junto. Não dá para acreditar, não é ilegal, mas não pega bem de jeito nenhum. Tem que dizer que Moraes é regra nos tribunais superiores, exceção é a Rosa Weber, que não aceita convite desse tipo. Aliás, se você quiser ganhar dinheiro em Brasília, quem sabe montar uma agência de viagem só para atender togado brasileiro que viaja para falar no exterior, de repente fica rico. O jornal da revista Oeste Sem Filtro também repercutiu sobre o caso. Veja o vídeo. Bem disse, tem até vestibular online, é possível prestar direito para quem tiver curiosidade nessa universidade. E ele foi levantando quem eram os palestrantes, ele viu que a maioria esmagadora eram brasileiros, ou seja,
as palestras em português, apesar de estarem na região ali, né, em Siena, na região da Toscana, e ele foi atrás de quem seriam os donos dessa universidade. E a curiosidade é que, e aí talvez a contradição que ele levanta, é porque o grupo que é dono dessa universidade é dono também de uma empresa de nome Vitamedic. E essa empresa, entre outras atividades, ela comercializa, ela fabrica ivermectina. E durante a época da pandemia, essa empresa fez manifestos a favor, evidentemente, do uso da ivermectina, recebeu R$500 bilhão e ocorre que depois acabou condenada, em primeira instância, por fake news. Então, a pergunta que o jornalista faz, e eu acho bastante prudente, não sei se o Supremo já deu a resposta a ele, vamos aguardar, uma empresa condenada por fake news teria pago a viagem do ministro Alexandre de Moraes à Itália. Ele que é o ministro que combate as fake news e prende pessoas por isso no Brasil. Teria pago as passagens da família dele? Então vamos aguardar esta resposta. Fórum denuncia violações e arbitrariedades de Alexandre de Moraes do STF contra presos políticos. Assista o vídeo. Eu quero citar o Ministério Público. Nós sabemos, senhores procuradores da República, senhores procuradores gerais, que o Supremo Tribunal Federal tomou a missão de vocês, tomou as funções institucionais descritas na Constituição, e os senhores ficaram quietos. Os senhores não reagiram a essa usurpação de competência que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E quando chegou o 8 de janeiro e a todas as pessoas presas aqui, denominadas como terroristas, por quem? Em despacho do senhor ministro Alexandre de Moraes. Foi o primeiro a dizer, estou aqui com a decisão, que eram terroristas para que fossem autuados pela Lei 13.260, e a imprensa colocou o quê? Vamos colocar, é mais fácil dizer que eram baderneiros, os que destruíram aqui, ou que eram terroristas, o que dá mais ibope? Dizer que era terrorista. E isso foi falado por muito tempo, até que o Ministério Público apresentou as primeiras denúncias e disse, olha, aqui não tem terrorismo. Parabéns ao Ministério Público. Mas o Ministério Público cometeu um grande erro, que foi colocar todo mundo no artigo 286, incitação ao crime, e associação criminosa do artigo 288. E com isso, mesmo as penas sendo inferiores a 4 anos, trouxe aquela jeitinho de dizer, olha, era uma estabilidade. Como é que é a estabilidade de alguém que tem 300, 200 pessoas no acampamento e aqui comparece 2.000 pessoas, 1.500 ou mais foram presas? Como havia uma estabilidade? Para não dizer, ofereça aos senhores o artigo 28 do Código de Processo Penal, que é o acordo de não persecução penal. Nenhum dos parentes dos senhores estariam hoje com tornozeleira eletrônica, não estariam presos com tornozeleira eletrônica, teriam feito um acordo, cumprido aquelas condições e liberados para, cumprindo aquelas condições, ter as suas penas eventuais extintas. Não fez. Então, nós vamos colocar esses 1.000 e pouco que estão soltos, presos com tornozeleira eletrônica, na conta do Ministério Público Federal. Essa conta é dos senhores. Esses senhores não deviam estar respondendo a processos. E aí vem o andamento do processo. O que acontece? O juiz ouve o acusado, olha no olho dele, dá a decisão. Acabou a doutora de falar aqui, eu ia pedir uma confirmação e ela já adiantou, dizendo, olha, ontem eu questionei a juíza, isso quer dizer o quê? Que o julgador que vai julgar o seu pai, seu irmão, seu filho, nunca viu a cara do acusado, mas ele é o julgador. Como ele vai julgar alguém que ele nunca viu a cara dessa pessoa? Isso é exercício de legítima defesa? De ampla defesa? Não é. Isso é aberração jurídica que nós estamos vivendo no nosso país. E agora, para concluir mesmo, eu quero trazer a OAB para cá. Se eu fosse um juiz da ativa, eu não poderia falar, porque tem proibição legal. Se eu fosse somente o juiz aposentado, ou desembargador aposentado como sou, não falaria que não estaria ético. Mas eu estou inscrito na OAB. Agora eu tenho minha inscrição de advogado. E eu posso dizer que a OAB, que papel feio, senhores.
uma instituição que sempre foi baluarte da democracia. Eu fui conselheiro federal quando Marcelo Lavaneri desceu essa esplanada para entregar aqui pedido de impeachment. Eu era conselheiro seccional quando Maurício Correia, de braços dados aqui na seccional do Distrito Federal, de braços dados com advogados, Sigmaringa Seixas e tantos outros, deram os braços, cruzaram e foram enfrentar cavalos da cavalaria naquela época. Eu sou advogado desse tempo. Se não fosse pela democracia, que vergonha os senhores não defenderem os direitos, as prerrogativas dos advogados. A lei de abuso de autoridade diz claramente que é abuso de autoridade não dar acesso dos advogados aos processos. Os advogados não têm acesso. E os senhores fazendo festas, com vescotes, congressozinhos fora do país, para dar tapinha nas costas. Isso é papel de uma instituição que era o porte da OAB? Não é. Mas nós, senadores de Girão, senador Flávio, meu irmão chefe senador Marco Rogério, do Rondônia, colega de... que esses serão os porta-vozes de todos nós, que nós não temos voz. Nossa voz é esta aqui. Eu tenho fé que nós vamos mudar esse país através dessas pessoas que estão sendo vitimadas. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.